E aí, meu povo, como vocês estão? Simbora para mais um tema. Tema esse que pode fazer uma associação direta com o que a gente vem tratando de impactos do Covid, mas mais do que isso, né? Um tema que vem antes do Covid, que é sobre o aumento do número de idosos no Brasil, né? Então a gente entende que nós estamos passando por uma fase de envelhecimento populacional, né? E a gente precisa discutir os principais desafios desse envelhecimento e os principais dilemas do aumento, né, expressivo desse envelhecimento da população. Então, simbora! Tema estilo Enem, obviamente, que vem tratar sobre os dilemas do expressivo aumento do número de idosos no Brasil no século XXI. Quais são as palavras-chave? Dilemas, né? Então, quando eu falo dilema no singular, eu estou expressando que há pelo menos uma visão dupla, né? Agora, quando eu falo de lemas, eu estou falando de visões, né? Questões mais que duplas, né? Aí eu tenho que falar do expressivo aumento, né? Então, não é um aumento simples, ele é expressivo, ele é significativo sobre o número, né? Idosos, onde no Brasil e quando agora no século XXI, tá? Vou fazer com vocês a leitura dos textos motivadores e a gente vai direto para as nossas discussões. Texto número 1. A sociedade passa por grandes modificações. A tecnologia avança, os meios de comunicação bombardeiam com fatos e dados, a vida é cada vez mais agitada, o tempo cada vez menor e as condições econômicas são cada vez mais difíceis. À medida, principalmente à medida que as pessoas vivem mais. Nossa, parece que a gente está falando sobre o excesso de informação, a falta de tempo, questões que a gente veio discutindo todas essas aulas. Tudo exige uma capacidade de adaptação, que o idoso nem sempre possui, fazendo com que as pessoas enfrentem diversos problemas sociais. Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa de vida do homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais, que acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada. É uma fase em que, ponderando sobre a própria existência, o indivíduo idoso conclui que alcançou muitos objetivos, mas também sofreu muitas perdas, das quais a saúde destaca-se um dos aspectos mais afetados. Então, eu venho falar, né, sobre essa evolução da sociedade, sobre essa agitação, esse excesso de informação, essas mudanças no processo de comunicação, de tecnologia, enfim. E para aquele que é idoso, ele sofre com essa mudança, né? Na ideia de se adaptar. Por mais que sejamos adaptáveis, indivíduos adaptados, o idoso, por sofrer de mudanças físicas, psicológicas, sociais, possui mais dificuldade nessa adaptação. Além do que, né, ele vem tratar sobre essas mudanças serem principalmente destacadas na questão de saúde, né, ser mais afetada nas questões de saúde. No texto número. Continuação do texto número 1. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu como idoso um limite de 65 anos ou mais de idade para os indivíduos de países desenvolvidos e 60 anos ou mais para os indivíduos de países subdesenvolvidos. Porque a gente entende que a expectativa de vida, né, em países desenvolvidos ela é maior, visto que ela propicia uma melhor condição de vida a esse idoso, né? De adaptação, de inclusão, enfim. A qualidade da vida e o envelhecimento saudável requerem uma compreensão mais abrangente e adequada de um conjunto de fatores que compõem o cotidiano do idoso. Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo discutir sobre a situação social do idoso no Brasil, considerando os aspectos demográficos e epidemiológicos,
aspectos psicossociais em destaque para a aposentadoria, a importância da família e as relações interpessoais. E aí eu venho aqui nesse artigo que está no portal Fiocruz, tá certo? Uma importante instituição de pesquisa hoje no Brasil. Se você não está ouvindo, se você nunca ouviu falar sobre ela, você vai ouvir falar sobre ela agora, porque a gente vem com o desenvolvimento de pesquisas de vacinas, medicações com o Covid, tá certo? O Fiocruz uma importante instituição de pesquisa voltada à ciência, à medicina, tá certo? Então, terminem de ler, se vocês puderem, esse artigo que é muito interessante. No texto 2, eu venho falar, né, a voz da ONU. Pela primeira vez na história, há mais idoso no mundo do que crianças pequenas, informou a ONU. São 705 milhões de pessoas acima de 65 anos, contra 680 milhões entre 0 a 4 anos. As estimativas apontam que um crescente desequilíbrio entre os velhos e os mais velhos e os mais idosos acontecerá até 2050. Haverá 2 pessoas com mais de 65 anos para cada uma entre 0 a 4 anos. Essa desproporção simboliza uma tendência que os demógrafos vêm acompanhando há décadas. Na maioria dos países, estamos vivendo mais e tendo cada vez menos filhos. Então, o texto 2 ele vai levantar um desequilíbrio significativo, principalmente a partir de 2050. Nós já estamos nesse desequilíbrio mundial, né, em que há mais idosos do que crianças de 0 a 4 anos, mas até 2050 isso vai ser mais significativo. Eu trouxe alguns dados para vocês para falar de Brasil, certo? Logo mais. E aí, né? Nossa sociedade, eu falo mundialmente, está adaptada a viver de modo que consiga incluir o idoso em todas as situações, dar mais sobrevida a ele, a inseri-lo no mercado, a inseri-lo na comunidade de maneira adequada, de modo que ele se sinta realmente incluído. É esse questionamento que é preciso ser levantado, sabendo que nós teremos uma população envelhecida significativamente até 2050. Então, isso é causado devido a termos mais tempo de vida hoje, né? Nossa expectativa de vida é maior e estamos reproduzindo menos. Então, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, a gente precisa começar a levantar uma mudança de sociedade que precisa ocorrer. No texto 13, imagine-se em um encontro com o maestro João Carlos Martins e perguntando se ele vai tocar um pianinho esta noite. Faz sentido? Que tal sugerir ao ex-atleta Edson Arantes de Nascimento, sim, ele mesmo Pelé, a brincar de bolinha com ele? Parece normal? Falaria com a cantora Elza Soares que é hora dela ir para a caminha? Que tal ignorar a presença de algum ganhador do prêmio Nobel, majoritariamente composto por idoso, e fazer perguntas sobre eles a qualquer pessoa que esteja no mesmo ambiente? Combina? Parece exagero e até piada, mas infelizmente é o que os familiares e até profissionais de saúde fazem com certa frequência ao tratar os idosos como crianças. Olha que isso é importante, né? Como a gente enxerga o idoso. Desconsiderando escolhas e opiniões, retirando a autonomia e os excluindo de conversas e discussões importantes. Quando a gente fala sobre essa parte do texto, a gente tem que entender que é muito comum nós associarmos a debilidade física do idoso à falta de capacidade de opinar, de concordar e discordar, né? Sendo que ele foi o que mais viveu e que tem mais experiência sobre isso, tá certo? Continuamos. Esses são apenas alguns dos principais pontos que envolvem o que se entende como infantilização do idoso, que a gente vai discutir. O termo está diretamente relacionado ao ageismo, né, de age, de idade, ou idadismo, identificado pelo gerontólogo Robert Buttle,
Estados Unidos, vencedor do prêmio Pulitzer em 1976, no seu livro Why Survivor Being Old in America, Por que sobreviver ser idoso nos Estados Unidos, em tradução livre, e que se configura pelo preconceito contra o idoso. É como se a maturidade, as pessoas e as respectivas capacidades cognitivas de um idoso fossem incompatíveis com a da vida adulta. Como se o idoso tivesse o mesmo nível de compreensão de uma criança de primeira infância. A infantilização do idoso é um mal, que pode fazer com que os idosos se sintam diminuídos e tenham sua autoestima severamente afetada. Na medida em que minimizamos sua autoconfiança e sua autoestima, o idoso é levado a ter um olhar sobre si como alguém realmente frágil e incapaz. Explica Eloá Mestieri, psicanalista com experiência em bem-estar na terceira idade. E essa estrutura vem falar sobre essa infantilização. Então, nós associamos uma debilidade física com uma debilidade mental. E entendendo que hoje nós vivemos muito mais, a nossa expectativa é maior, se comparado a anos em que a gente tinha uma expectativa de vida de 30 anos, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida com mais 70 anos, quase 80. Olha só a mudança abrupta, né? Sabendo que o idoso vive mais, nós vivemos mais hoje, é um equívoco, né? Eu associar o idoso à sua forma infantilizada, né? É claro que há todo um cenário por trás que faz com que nós tenhamos essa visão do idoso, visto que eles podem ter Alzheimer, visto que eles podem ter Parkinson, e começar a retroceder, né, no seu corpo físico a forma de uma criança, por exemplo. Porém, quando eu falo de idoso, hoje os idosos são tão saudáveis, hoje eles praticam atividade física, eles têm um estilo de vida completamente diferentes, não todos, né, aqueles que conseguem, né, e infantilizá-los é diminuí-lo e ele passar a olhar para si como um indivíduo frágil e incapaz. Né? Então não, decide aí vocês, né? Eu não sou nada, eu sou um estorvo, eu sou um problema, certo? A gente vai trabalhar a questão psicológica dele nesse momento. Então, vamos embora aí para as discussões. De cara, eu já trago os dados importantes aqui do Brasil, né? O censo demográfico de 2010 foi levantado pelo IBGE em 2011. O censo vai passar o ano que vem, é de 10 em 10 anos, tá? Em 2010, ele contabilizou e o IBGE vai ter esse dado, teve em 2011, e agora a gente vai ter o dado próximo censo em 2021. Ele propõe que a população brasileira hoje é de 190.755.199 pessoas, sendo que 51%, o equivalente a 97 milhões, são mulheres, e 49%, né, o equivalente a 93 milhões, são homens. Opa! Então a gente já tem uma população mais feminina, né? O contingente de idosos que, segundo a Polícia Nacional do Idoso, do Estatuto do Idoso, tem 60 anos ou mais, né, é de 20.590.599 pessoas, tá certo? Ou seja, aproximadamente 10,8% da população total do Brasil, eu estou falando. Desses, 55,5% são mulheres e 44,5% são homens desses idosos. Então, ainda assim, na faixa etária de idosos, a maior parte ainda é mulher. Hoje, a faixa etária de 80 anos ou mais é composta por 2.935.585 pessoas, segundo o IBGE. Claro, gente, em 10 anos esse dado vai mudar, vocês vão perceber que o ano que vem, saindo um novo dado, a gente vai ter uma mudança aí de sociedade, um aumento na quantidade de idosos, mais do que a gente já tem. Representando, então, 14% dos idosos possuem mais de 80 anos no Brasil. Previsão para 2060.
A projeção do IBGE é de que a população idosa seja de 73 milhões até 2060. Então, isso é muito significativo. O que a gente tem hoje de população idosa de 20 milhões, a gente vai passar até 2060, 73 milhões. É aí que a gente tem que começar a entender, né, que deve, obviamente, haver uma mudança estrutural de sociedade, uma mudança comportamental de sociedade, porque a nossa sociedade ela será composta efetivamente por idosos. Uma mudança na previdência, uma mudança, né, na aposentadoria, que a gente está discutindo aqui, né? E que é sempre um entrave governamental falar sobre isso também. Vamos continuar. Eu trouxe esse dado de fecundidade associado aos anos, tá vendo? 2015 até 2069, 59, desculpa. E aí a gente tem, lá em 2015, eu tinha aproximadamente 1,7 filhos, um pouco mais, por pessoa, e quanto isso vai se estabilizar a partir de 2029, 2031, para 1,5 filhos por mulher, no caso, não por pessoa, por mulher. Tá certo? Até 2059, que isso vai se estabilizar, manter-se estável com 1,5. Então, as pessoas que por muitos anos tinham aí uma família grande, composta por 2, 3, 4, 5 filhos, isso vai diminuir significativamente. Né? É claro que a gente tem que falar de algumas realidades. Os países desenvolvidos têm menos filhos hoje, certo? E possuem uma expectativa de vida maior. Mas a gente fala de Brasil, a gente tem uma realidade de pobreza grande que se associa também ao aumento de filhos, né? Então, esse é um dado de Brasil, tá? Eu não estou falando de dado mundial. Nós temos a tendência, em 2069, a ter por mulher 1,5 filhos. Mas a gente tem algumas vertentes de mulheres que não querem mais ter filhos, tem a população mais pobre que possui mais filhos hoje, mas eu tenho uma mulher hoje que está no mercado de trabalho, então se decide ter filho, ela pretende ter só um, não 1,5. Então isso acaba sendo uma média, certo? E a expectativa de vida até 2060, olha só, é uma expectativa importante, né? A gente está aqui com uma expectativa de vida, vamos colocar, de 77 anos, né? Nossa expectativa de vida para 2059 é mais de 81, um pouquinho acima de 81 anos. Isso é importante, mostrar que nós estamos vivendo mais, que significa que nós temos uma melhor condição de vida aqui, né? Aí a gente tem uma pirâmide etária, né, que vai falar sobre a composição da idade entre homens e mulheres. Teremos em 2060 uma quantidade significativa de mulheres idosas acima de 80 anos, tá certo? Maior do que a do homem, tá bem? E aí eu tenho um equilíbrio, né, de 0, né, até 80 anos. A quantidade de homens, a quantidade de mulheres, significativamente ela vai ser desproporcional nessa faixa etária. Até aqui parece que há um determinado equilíbrio, mas quando chega aos 80 anos, a faixa etária de idoso, em que já vem mais desprovido de saúde, enfim, ela é muito mais da mulher. A gente pode levantar muitos pontos significativos para isso. Tem mais mulheres idosas e com certeza essa mulher é uma mulher em 2060 que já está inserida no mercado de trabalho, é uma mulher que trabalha muito, chega em casa tem que trabalhar também, então a jornada dupla ou tripla, vamos dizer assim. Então eu preciso ter um olhar mais cuidadoso com essa idosa de 80 anos, com esse idoso do sexo feminino de 80 anos, porque é possível que
ela tenha uma debilidade maior de saúde, mas também é possível que ela venha uma geração em que se cuide mais, preserve mais, pratique mais atividades físicas, que vem como um boom importante para a nossa sociedade, né? No Brasil, a Constituição de 88, né? A Polícia Nacional do Idoso, sim, que foi constituído em 94, o Estatuto do Idoso, que foi desenvolvido em 2003, consideram que o suporte ao idoso e às idosas seja de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, não é só o Estado responsável pelo suporte desse idoso, a família e a sociedade também é. As leis e medidas elaboradas pelo Estado têm por objetivo proteger, né, o idoso, fornecer subsídios que garantam a participação na comunidade, defender sua dignidade pelo seu bem-estar e garantir o direito à vida. Então, qual é a função do Estado? Então, proteger esse idoso, né, zelar, garantir sua participação na comunidade, defender sua dignidade, zelar por seu bem-estar e garantir o direito à vida. Essa é a função do idoso, certo? No entanto, apesar do Estado prover alguns serviços básicos de saúde para a população da terceira idade, a cobertura de serviços é devera insuficiente, sobretudo se tratando de serviços e alojamentos para cuidados de longa duração e para necessidades não cobertas pelos planos de saúde. Quando eu falo cuidados de longa duração, estou falando dos asilos, né, que a gente chama de casa de repouso. Serviços de atenção integral, como por exemplo residências ou centros de recreação, são poucos e ainda restritos a setores socioeconômicos mais altos, capazes de custear tais serviços. Então, por mais que o Estado ele tenha como função garantir o bem-estar, incluir na sociedade, ainda há pouca cobertura em serviços e centros de recreação, não de passagem de ficar lá como asilo, né, os centros as casas de repouso, mas de centros de comunidade, cursos, investir, participar da comunidade de maneira mais ativa, trabalho, né? Tem pouco, o Estado ainda oferece pouco subsídio para aqueles que são idosos se inserirem realmente em uma sociedade, se tornarem e se sentirem ativos nela, né? Então, é importante que a gente entenda aqui que a maior parte desses centros de cuidados de recreação, que não são os asilos, que não são as casas de repouso, são residências que você, centros comunitários que você passa ali se formando, ajudando a comunidade, promovendo campanhas, né? Sendo um ministrador de cursos, né? Eles estão muito mais associados hoje a classes econômicas mais altas que conseguem custear, colocar os seus pais, né? Ou se inserir ali custeando cursos, né? Eu vou hoje fazer um curso de pintura. Eu vou hoje fazer um curso de dança. Eu vou hoje fazer todo voltado para a geriatria, né? Gerontologia. Então, isso custa ainda, não é acessível para aqueles que não têm condição financeira. Quais são os desafios para o sistema de saúde? Tem um artigo que chama O Envelhecimento Populacional Brasileiro, Desafios e Consequências Sociais Atuais e Futuras. E os autores desses artigos, então, são vários autores, eles citam que a população idosa ela precisa de cuidados específicos, né? Muitos deles especializados e direcionados às particularidades, às peculiaridades advindas do processo de envelhecimento, sem segregá-los na sociedade. Então, é muito diferente você ser um jovem ou um adulto ativo hoje, com saúde, e você ser um idoso, né? Porque junto à ideia de idoso, principalmente aqueles que estão acima de 80 anos, já há uma perda natural do seu organismo devido ao envelhecimento, de reflexos, de condicionamento, né? De saúde propriamente dito, né? Uma debilidade. E que esses cuidados precisam ser específicos de modo que atenda
uma população mais frágil, né? E uma população que se tornará sociedade brevemente, porque será a maior parte dela, mais frágil, sem que eu a segregue, sem que eu fale, isso daqui é só para o idoso, tá? Ah, não, isso daqui você não pode participar, isso não pertence a você. Então, como incluir esse idoso? A questão aqui, né? A inclusão desse idoso na sociedade ainda é muito complicado, porque o mercado ainda valoriza aqueles que são ativos e desvaloriza o idoso, sendo que para o mercado ele se torna um indivíduo inativo, né? Ou seja, ele não gera caixa, não gira o capital, vamos dizer assim. O que ele faz é gastar com medicamentos, em cursos e tudo mais, mas ele não é o produtor desse dinheiro, né? Isso precisa mudar, né? De modo entendendo que nossa população ela é uma população que está em envelhecimento, então será muito mais comum nós termos mais idosos trabalhando daqui a alguns anos, né? Eles terão que se tornar ativos nesse mercado por mais tempo do que o comum, né? É isso que a Previdência discute hoje também, né? Para que eu não tenha um impacto econômico muito grande na sociedade. Então, esse idoso, ele terá que ser aceito para o mercado, só que o mercado vai ter que se adaptar a ele, às suas dificuldades, né, às suas restrições de corpo, às suas restrições psíquicas. Então, essa inclusão no mercado, essa inclusão na sociedade, ela é uma inclusão cuidadosa, visto que eles possuem e necessitam de cuidados específicos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. No Brasil, hoje, a velhice é a melhor idade? A gente ouve muitas pessoas dizendo assim, a velhice é a melhor idade, terceira idade é a melhor idade, não sei o que, né, babá. Só que hoje, será que a velhice ela é realmente a melhor idade? Né? Então, como que a velhice se caracteriza na população no século XXI, 2020? Os idosos convivem com o abandono, com a solidão, com a perda do outro, com a perda da capacidade funcional, né? Que limita realizações de atividades cotidianas de modo independente, a perda, então, da sua autonomia, perda de um status social e financeiro, sofre maus tratos, né? Seja do filho, seja do cuidador, da enfermeira, tem medo de violências, falta de assistência médica ainda, por mais que a gente esteja já começando a investir em gerontologia, psicogerontologia, saúde, psicólogos específicos para essa área, médicos específicos para tratar dos idosos, pesquisas específicas para tal, né? Mobilidade nas ruas, ainda a gente tem uma dificuldade. Os hospitais, a falta de hospitais adequados, né, ao sujeito idoso, escassas atividades de lazer, principalmente em regiões onde a desigualdade ela é mais efetiva, além da angústia com os baixos valores das aposentadorias e pensões, né? Então, essa é a realidade dos idosos no Brasil hoje. É claro que isso vem mudando, né? Mudando com mais tranquilidade para aquele idoso que tem uma condição de vida melhor, mas para aquele que vive à mercê do que o Estado propõe, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar recursos suficientes para esse idoso, né? Visto que ele é hoje um instrumento, uma ferramenta importante para a sociedade, sabendo que ele precisa se tornar mais ativo, mas eu não tenho um Estado que corrobora para a sua atividade, né, no mercado e na sociedade. Então, a visão de sociedade de que o idoso ele é um ser infantilizado, vamos colocá-lo na casa de
de repouso mesmo, ele só me dá trabalho, então há um abandono desse idoso, eu não tenho condição, eu tenho meus filhos aqui para cuidar, não vou cuidar dos meus pais, não tenho mais condição, vou deixá-lo na casa de repouso. Ou então, vou contratar alguém X e essa pessoa maltrata. Quantas e quantas vezes não é divulgado maus tratos aos idosos cometidos pelos próprios filhos ou por enfermeiros e enfermeiras cuidadores, né? Então, pela falta de cuidado com esse idoso, né? Pela falta de profissionais competentes, falta de assistência médica, ruas que não são ruas, que estão programadas para incluir esse idoso, assim como não estão programados para incluir os deficientes, muito menos o idoso. Então, hoje você vai ao centro de Ribeirão, impossível um idoso que tem mais de 80 anos andar de maneira confortável, né? Ou qualquer rua de Ribeirão aqui, que não há um nivelamento, né? Então, eu não tenho hospitais hoje que conseguem separar esse idoso em áreas específicas, sabendo que ele é um indivíduo com um sistema imunológico mais debilitado. Então, a velhice hoje, para muitos idosos, principalmente para aqueles que vivem em lugares onde a desigualdade social ela é significativa, ou para aqueles que não têm uma condição financeira suficiente, que está sempre contando dinheirinho da aposentadoria para pagar, custear seus medicamentos, e só, né? A velhice ela não é a melhor idade. Por isso que muitos idosos hoje entram em depressão, devido ao abandono das famílias, devido ao sentimento de sentido inútil, exclusão social, né? O sentimento de fragilidade, solidão, perda, né? De alguém que ama. Então, o marido foi primeiro, a esposa foi primeiro, morreu primeiro. Então, eu tenho uma dificuldade do sistema de saúde conseguir abraçar, cuidar, mas não só do sistema de saúde, da sociedade, da família, né? E do Estado especificamente. Se é função da família acolher, ser um instrumento para prover uma velhice adequada, muitas famílias abandonam esse idoso. Se é função da sociedade, muitas famílias, muitas pessoas excluem esse idoso. Se é função do Estado, o Estado não oferece saúde adequada, cursos, mecanismos de inserir na comunidade, no mercado de trabalho de modo eficiente. Então, eu tenho toda uma falha estrutural nesse processo. Há um paradigma, né? Há digamos assim, né? Uma vontade, né? De que o envelhecimento, né? Ele venha de modo a que se atinja realmente a melhor idade, o melhor momento da vida, né? Então, muitos hoje já conseguem atingir a velhice de modo saudável, de modo bem sucedido, ter um envelhecimento ativo, uma velhice positiva, fazem atividades físicas, fazem cursos, se mantêm ativos dentro da família. Então, muitos conseguem, né? Principalmente aqueles que conseguem custear por isso, porque eu não tenho investimento de sociedade. Se manter gestor da própria vida, ter sua própria autonomia, com mais de 80 anos, né? É incrível, né? Eu conheço muitos idosos hoje com mais de 80 anos que são extremamente ativos, né? Só que isso não é a realidade. Há um paradigma, né? Há um desejo de que a velhice seja a melhor idade, sabendo que ele já carregou desde a infância até a vida adulta, ativa, já trabalhou, já adquiriu conhecimento, não informação, já se tornou um ancião, digamos assim, né? A gente, lá na África, eles chamam os idosos de griot, né? G-R-I-O-T, griot, né? Mas é griot que fala. Significa árvore, raiz, na verdade, né? E porque o idoso, ele é aquele que adquiriu experiência e que sabe mais, aquele que vai passar todo o conhecimento. Então, há uma valorização do idoso
em algumas culturas que diferem da nossa valorização. Esse desejo, né, de que a velhice seja o melhor, a real melhor idade, ela vem junto com investimentos, né, necessidade de investimentos, de quebras de paradigmas sociais no que diz respeito ao que é ser idoso. Ele não é uma criança, ele é um indivíduo com experiência, um indivíduo que, por mais debilidade que ele tenha, ele é um indivíduo capaz de se desenvolver com autonomia, contanto que eu tenha família, sociedade e Estado junto a isso, né? Então ele tem que ser protagonista da sua própria história, né? Ele precisa ser gestor dessa sociedade. Por quê? Porque, primeiro, a sociedade está envelhecendo, e segundo, porque ele é o mais experiente para falar sobre isso, né? Então, ele carrega a vida, né? Ele viveu, né? Então, viver 80 anos hoje, né? Digamos assim, é um conforto, deveria ser um conforto, né? Então, a sociedade ela precisa determinar, né, algumas políticas de atenção ao idoso, no que se refere aos aspectos amplos da vida, né, que vai permitir para esse idoso, né, gozar de uma vida e se reconhecer nessa vida, e não se sentir desprovido dela, se sentir insuficiente, se sentir frágil. Como garantir um envelhecimento populacional com qualidade? A gente precisa de políticas de acolhimento, né? E aí eu tenho a voz, né, de... Não sei nem pronunciar esse nome, Yamin Aryadje, sei lá, né? Fala, as profissões ligadas aos cuidados com os idosos são as profissões do futuro. O envelhecimento da população vai gerar um aumento de oportunidades de trabalho para pessoas que cuidem dos idosos. Então, em Ribeirão, estão crescendo essas casas, obviamente ainda financiadas, que precisam ser pagas, de recreação, né? Casas de repouso e recreação para idosos. A maioria dessas casas são casas para quem consegue custear, mas isso deve crescer, essa política de acolhimento deve crescer ao ponto do Estado promover isso, né? Eu preciso pensar em formação profissional, primeiro, para as pessoas que vão cuidar desses idosos, então eu preciso estudar a fundo o envelhecimento, entender as reais necessidades, né, aos cuidados desses idosos, eu preciso pensar em formação profissional para esse idoso que vai se manter ativo por mais tempo. Então, que seja uma formação profissional de uma reciclagem, né, porque ele vive numa sociedade que está em constante evolução e mudança. E sendo ele um indivíduo com dificuldade já de aderir a essas mudanças, eles precisam se reciclar, assim como todos nós, né? Eu, como professora de gramática, eu faço curso de gramática todo início de ano, todo janeiro, eu estou trabalhando com isso, para que eu me recicle. Então, essa reciclagem, ela precisa também estar associada ao idoso. Eu preciso quebrar com paradigmas da sociedade de que o idoso, ele é um indivíduo debilitado, e sim entender que ele deve se tornar um indivíduo autônomo e protagonista da sua própria vida. Então, quebrar esse preconceito e ser um instrumento de ajuda, de inclusão desse idoso, já que ele pertence à minha família, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês desenvolver conhecimento, vamos dizer assim, vários sites, aqui são os sites, né, leituras e vídeos, tá? Tem um vídeo aqui muito interessante, que são 3 idosas, né, que vem falar a velhice é a melhor idade, né? E aí elas são extremamente descoladas, elas mostram o quanto elas adoram estar em bares, festejar, né? E quebra com aquela ideia de que o idoso ele é um ser inútil, debilitado, e hoje eu tô na sociedade, eu gosto de festa, eu gosto de encontrar os meus amigos, eu gosto de papiar, né? Então, novamente, eu tenho que começar a enxergar o idoso como um indivíduo autônomo na sua própria vida. Claro que com suas dificuldades maiores, mas como então oferecer a ele meios
de inseri-lo e torná-lo autônomo nessa sociedade. Eu sendo família, eu sendo sociedade ou sendo Estado, certo? Pessoal, um beijo para vocês, logo, logo a gente se encontra. Até mais.